Então, voltamos com a nossa aula. Agora nós vamos ter a aula de História, certo? Então, você abra o livro na página 285. Pause o vídeo e abra o livro na página 285. Agora que você viu que nós ainda temos que terminar também essa lição de História, certo? Mas nenhum problema, porque assim mesmo as lições são divididas, são grandes, certo? Nós não estamos atrasados. Tudo entende, certo? Então, vamos dar continuidade aos nossos estudos, certo? Sobre os descendentes dos povos nativos hoje. Já nós começamos a estudar, na verdade, os primeiros habitantes do Brasil, como foi, como eles eram, quais são suas características, as tribos, os primeiros que os portugueses tiveram contatos, vimos no mapa onde se localizavam, geograficamente, onde eles estavam, não é verdade? Agora vamos ver como estão esses descendentes hoje, certo? Então vamos lá. Descendente dos povos nativos hoje. Desde 1500, com a chegada dos povos europeus ao território que hoje corresponde ao Brasil, os habitantes nativos, que hoje chamamos de indígenas, sofreram uma redução enorme. Os que chegavam traziam doenças desconhecidas entre os nativos, para os quais não possuíam resistência, como a gripe e o sarampo. Além disso, apropriavam-se das terras indígenas e escravizavam seus grupos. Então, quando os portugueses chegaram aqui no território hoje que compreende o nosso país, o Brasil, o número de índios eram muito grandes. Os indígenas tinham nações enormes, certo? Muitas e muitas pessoas mesmo, mas houve uma redução grande, muito grande. Ah, professor, por que eles tiveram essa redução? Primeiro, que os portugueses traziam novas doenças que os índios não tinham, como assim, gripe e sarampo. Então, antes dos portugueses chegarem no Brasil, os índios não tinham esse vírus, o vírus não circulava no Brasil, então não existia nem a gripe, nem o sarampo. Então isso foi uma doença que eles trouxeram da Europa, certo? E como esse vírus não existia na região, nas terras que fazem parte do Brasil hoje, os índios não tinham resistência. Então muitos acabaram morrendo, certo? Por conta disso, já que eles não tinham resistência a esses vírus causadores dessas doenças. E além das doenças trazidas pelos portugueses, também tinha a questão que muitos se apropriavam das terras dos índios, dos indígenas, e atacavam e escravizavam seu grupo. E então, assim, o número foi se reduzindo cada vez mais, tanto por conta das novas doenças e também pelos ataques às terras dos índios e também como quando as pessoas escravizavam os índios. Atualmente, os grupos indígenas mais tradicionais ainda praticam muitos costumes dos nativos do passado, como a caça, pesca e o cultivo de roças de subsistência. Então, ainda nós temos índios, graças a Deus, que praticam as tradições antigas que os seus antepassados repassaram através da oralidade. E eles preservaram muitos costumes, certo? Como a caça, por exemplo, a caça mais manual, a pesca e também o cultivo da agricultura para subsistência, a roça para subsistência. Como assim, professor? Por exemplo, se os indígenas precisam, por exemplo, de 5 quilos de arroz, eles vão lá plantar a roça que dê suficiente 5 quilos de arroz. Eles não vão plantar 10 quilos, entendeu? Porque no conhecimento deles, eles veem que não precisam, então não plantam. Para quê? Para não se destruir, para não se perder. Então eles só plantam aquilo que necessitam. Ah, nós precisamos de 10 espigas de milho. Então eles só vão plantar os pés de milho suficientes para dar 10 espigas para que não haja destruição do alimento, certo? Vamos dar continuidade. Ainda hoje, é comum a divisão de tarefas entre homens e mulheres. Os homens caçam e pescam para obter o alimento, enquanto as mulheres cabe cuidar da roça, onde plantam milho, mandioca, cará, batata doce, etc. A terra pertence a todos os habitantes da aldeia e não há diferença entre as moradias, certo? Então, ainda hoje, as aldeias, os indígenas ainda têm uma divisão entre trabalhos entre homens e mulheres. Como?
Os homens são aqueles que são responsáveis de sair, certo, da aldeia para caçar, para ir para a mata, caçar, pegar animais, pescar, entendeu? Usar as lanças, arco e flechas. E as mulheres ficam mais próximas às aldeias e são responsáveis pela roça, certo? De cultivar e colher o milho, a mandioca, o cará e a batata doce, certo? E a terra pertence a todos, não pertence ao pajé, ao cacique, ao mais velho, ao mais novo, não. Toda a terra da aldeia pertence a todos os habitantes e todas as moradias são iguais, certo? Então vamos passar para a nossa página 286. O contato com a sociedade de não indígenas também acabou levando à perda de muitas características mais tradicionais dos povos indígenas. Mas apesar dessas perdas, há cerca de 40 anos começou a ocorrer o aumento das populações indígenas no Brasil, com maior valorização dos seus costumes e hábitos culturais e mais respeitos pelos seus modelos de viver. Então, como os portugueses foram chegando, também foram introduzindo novos hábitos, certo? Então, acabou acontecendo que foi se perdendo os costumes dos indígenas de viver daquela maneira, de ter aquela sabedoria, de ser ligado com a natureza, de ter as pinturas pelo corpo, certo? Então, foi acabando isso. Aí, por muitos e muitos tempos, ficou pouco, mas agora tem crescido. Estão retomando essas tradições, certo? Faz 40 anos que começou a ocorrer novamente o crescimento das tradições indígenas. Por quê? Porque estão se trabalhando respeito à cultura dos índios. Antes era uma cultura que não era valorizada, que não era respeitada. Então eles se viam obrigados a mudar ou a se adaptar a alguma cultura ou ficar com os costumes que os portugueses colocaram. Mas a partir de faz 40 anos que isso tem mudado. Estão se respeitando, estão dizendo que é importante se manter essa cultura, essa tradição viva. Então, tem crescido isso nas aldeias entre os indígenas. Aqui no nosso livro nós temos duas figuras, certo? Então, aqui nós temos as crianças indígenas brincando, certo? No rio. E elas gostam de brincar com os próprios brinquedos que elas fazem, certo? Mas também elas gostam de futebol e outras brincadeiras. Então aqui temos eles brincando no rio e geralmente brincam próximas às aldeias. E aqui nós temos a escola, certo? Que como eu já disse para vocês, que eles têm direito à escola própria. E em quase toda a aldeia tem as escolas deles, certo? Que tem as escolas indígenas. A escola indígena, como é chamada. E nessas escolas as crianças aprendem a contar, a ler, certo? Todas essas disciplinas que nós vemos, eles também aprendem, certo? E também aprendem o português, mas também as suas línguas nativas, como o tupi, certo? Então vamos dar continuidade. O encontro entre os povos indígenas e os europeus. No início, os primeiros contatos entre europeus e povos indígenas foram pacíficos, principalmente porque os europeus negociavam com os nativos a troca do pau-brasil por objetos como machados, adornos, utensílios de metal e etc. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles já não chegaram assim, quebrando tudo não, certo? Foi um primeiro encontro pacífico, porque os portugueses queriam o pau-brasil para tirar ali o pigmento vermelho para usar como corante, para usar na fabricação de roupa, certo? Então os índios, por troca de machados, alguns utensílios, alguns enfeites, certo? Colhiam para o Brasil e davam para os portugueses, que era uma troca injusta, na verdade. Imagina você derrubar várias plantas do tronco para ganhar utensílios, como espelhos, alguns adornos, certo? Algum machado, alguma coisa. Era uma coisa injusta, mas eles faziam isto. Então, dando continuidade, os indígenas derrubavam as árvores e levavam para a praia, armazenando-os em feitorias, construções erguidas para esse fim. De lá, a madeira era embarcada nas caravelas. Então, depois que os índios iam para a mata, derrubavam para o Brasil, eles levavam até a praia. Na praia, eles colocavam no depósito. E como é o nome do depósito? Eram as feitorias, que foram erguidas justamente só para guardar o pau-brasil. E depois disso, elas eram colocadas nas caravelas, que eram os barcos dos portugueses, e ia-se embora para a Europa. Dando continuidade. Em algumas ocasiões, os europeus se aproveitavam das rivalidades já existentes entre diferentes povos
para conseguir fazer alianças com algum deles. Por exemplo, quando os franceses tentaram fundar uma colônia na região onde hoje é o Rio de Janeiro, contaram com o apoio dos Tupinambá, porque esses eram inimigos dos Tupiniquim, que apoiavam os portugueses. Então, em algumas ocasiões, às vezes, os colonizadores, quando vinham para o Brasil, tentavam fazer alianças com as tribos indígenas, com as nações indígenas, certo? Para ali tirar uma certa vantagem, para ver um melhor plano de se apossar daquelas terras, de levar as coisas, ou então para alguma outra finalidade que eles achavam que iriam ter. Como nós acabamos de ver no texto, certo? Os franceses, quando tentaram invadir as terras do Brasil, que pertenciam a Portugal, eles tentaram começar pelo Rio de Janeiro. Então fizeram parceria com quem? Com os Tupinambá, que era a tribo de lá, a nação que morava por lá. E por que eles procuraram os Tupinambá? Porque os portugueses eram aliados dos Tupiniquim. Então, como os Tupinambá tinham guerras com Tupiniquim, então eles aproveitaram, porque assim eles podiam atacar tanto os portugueses como os índios Tupiniquim, e assim os portugueses iam ficar enfraquecidos e eles iam conseguir entrar no Brasil. Então eles tinham esse certo meio. Então vocês veem que eles se aproveitavam um pouco das situações das nações indígenas, até mesmo das rivalidades. Então aqui no nosso livro nós temos uma gravura, certo? Uma pintura muito triste, que nós esperamos que isso mais nunca aconteça. Que é o quê? Nesse quadro nós podemos ver os índios sendo escravizados, certo? Então esperamos que isso mais nunca aconteça e que eles nunca mais percam a liberdade e tenham direito à sua terra, certo? Se um dia você vê alguém dizendo que o índio não tem direito à terra, você diga que tem sim. Que as terras primeiro eram deles, eles já estavam aqui, então as nações indígenas têm direito sim às suas terras e que nós não possamos mais ver algo do tipo acontecendo, certo? Então vamos para a página 287. Mais tarde, quando os europeus precisaram de trabalhadores para suas fazendas, como as de canas-de-açúcar, eles passaram a caçar os índios e escravizar. Então, depois que acabou a retirada do pau-brasil, certo? Que eles já não achavam mais interessante, também não queriam, não achavam mais também, não queriam mais estar trocando coisas com os índios pelo trabalho, os utensílios como espelho, machado, algum enfeite, então eles resolveram o quê? Precisavam de pessoas para trabalhar na fazenda, não queriam pagar pelo trabalho, então pegaram os índios e escravizá-los, certo? Então deixaram os índios escravos, tiraram sua liberdade de suas terras. Então foi isso que os portugueses fizeram quando necessitaram de trabalhadores nas fazendas, certo? Então, tudo entendido? As nossas aulas parecem que foram um pouco longas hoje, né? Mas se você não entendeu, se você ficou cansado, você descansa um pouquinho, depois volta, assiste o vídeo novamente. Não assiste só uma vez não, reassista que você aprende mais ainda, certo? E se você quiser ir anotando algumas coisas também, é bom. Então, para com tarefa de casa de história, você vai fazer essa atividade da página 287. Certo, minhas crianças? Então, essas foram as nossas aulas de hoje. Tome muito cuidado, lave as mãos, use o álcool gel. Se for sair de casa, use a máscara, certo? Então, até amanhã com a nossa próxima aula.